Quando pensamos nos vikings, a imagem que geralmente nos vem à mente é a de guerreiros ferozes, com seus elmos e machados, aterrorizando as costas da Europa, da Inglaterra à Península Ibérica. Eles saquearam mosteiros, fundaram cidades e deixaram uma marca indelével na história do velho continente. Mas e se essa não fosse a história completa? E se a audácia desses navegadores destemidos os tivesse levado muito além do que a maioria dos livros de história nos conta? Imagine por um momento que a América, o Novo Mundo, não foi descoberta por Cristóvão Colombo em 1492. Imagine que, séculos antes, outros exploradores, movidos por um espírito igualmente indomável, já haviam pisado em suas terras. Parece ficção, uma lenda transmitida em sussurros através dos tempos. No entanto, a ciência e a arqueologia, em sua incessante busca pela verdade, desenterraram evidências irrefutáveis que contam uma história completamente diferente. A ideia de vikings na América, séculos antes da chegada dos espanhóis, parece desafiar tudo o que aprendemos, mas é uma realidade que reescreve a narrativa da exploração transatlântica. Nossa jornada começa no final do século X, em algum ponto entre a Noruega e a Groenlândia. Eric, o Vermelho, um homem de temperamento forte e espírito aventureiro, foi banido da Islândia por homicídio. Ele partiu para o oeste, desbravando o Atlântico Norte e estabelecendo a primeira colônia nórdica na Groenlândia. Foi lá, entre fiordes gélidos e icebergs imponentes, que seu filho, Leif Erikson, cresceu, imbuído do mesmo espírito explorador do pai. A saga de Leif Erikson é uma tapeçaria tecida com audácia e um toque de acaso. Conta a lenda que, em uma viagem de volta da Noruega para a Groenlândia, seu navio foi desviado por uma tempestade implacável. Em vez de se desesperar, Leif e sua tripulação avistaram terras desconhecidas a oeste. Um lugar repleto de florestas abundantes e, surpreendentemente, uvas silvestres. Leif, com sua perspicácia, batizou essa terra de Vinland, a Terra do Vinho. Uma simples viagem de exploração, ou um desvio acidental, havia mudado para sempre o curso da história, mesmo que por um breve período. Mas por que essa história, tão monumental em sua implicação, foi perdida ou ignorada por tantos séculos? Por que o nome de Leif Erikson não ecoa com a mesma força que o de Colombo nos livros escolares? A resposta está na natureza da transmissão oral das sagas nórdicas e na falta de provas físicas concretas que pudessem sustentar essas narrativas além das fronteiras escandinavas. Por muito tempo, as sagas de Vinland foram consideradas meros mitos, contos de fadas de um povo distante. Tudo mudou na década de 1960. Em um local remoto na ponta norte da ilha de Newfoundland, no Canadá, a revolução arqueológica estava prestes a acontecer. Lá em Lance Meadows, um casal de arqueólogos noruegueses, Helge Ingstad e Anne Stine Ingstad, desenterrou as ruínas de um assentamento nórdico. Casas longas, forjas e oficinas, artefatos claramente escandinavos. As provas eram irrefutáveis. Datações por radiocarbono confirmaram. A presença viking datava de cerca de 1000 de Nautarsi, precisamente o período das sagas de Leif Erikson. O impacto dessa descoberta foi sísmico. Ela não apenas provou que os vikings haviam chegado à América do Norte 500 anos antes de Colombo, mas também reescreveu completamente a narrativa da exploração transatlântica. Lance Meadows tornou-se um patrimônio mundial da Unesco, um testemunho silencioso de uma aventura épica que desafiou os limites do mundo conhecido. A lenda havia se tornado história. Antes de continuarmos a desvendar os segredos da Odisseia Viking, subscrevam ao canal e digam-nos nos comentários de onde nos estão a assistir. A história da humanidade é um mosaico complexo, e os vikings, com sua coragem e engenhosidade, adicionaram um capítulo surpreendente e muitas vezes esquecido. Afinal, como esses exploradores nórdicos conseguiram cruzar o traiçoeiro Atlântico Norte em uma era sem bússolas modernas, ou GPS? A resposta reside na sua engenharia naval revolucionária. Os vikings eram mestres construtores de navios, e suas embarcações eram a chave para seu sucesso exploratório. Os famosos drakkar, ou navios longos,
Eram navios de guerra rápidos e rasos, ideais para atacar costas e navegar rios. Mas para as viagens transatlânticas, eles contavam com os Knarr, navios de carga mais largos e profundos, projetados para transportar pessoas, suprimentos e até gado através de longas distâncias. Esses Knarr eram verdadeiras maravilhas da tecnologia naval da época. Construídos com madeira de carvalho ou pinho, possuíam uma quilha robusta e um casco sobreposto, que lhes conferia uma flexibilidade notável para resistir às ondas gigantes do Atlântico. Embora não fossem tão rápidos quanto os Drakkar, sua capacidade de carga e sua estabilidade eram inigualáveis. Podiam transportar várias toneladas de suprimentos e contar com uma tripulação relativamente pequena. A propulsão principal vinha de uma única vela quadrada, auxiliada por remos quando o vento faltava. A arte da navegação viking era igualmente impressionante e baseada em um profundo conhecimento do ambiente natural. Sem instrumentos sofisticados, eles dominavam a observação de estrelas e do Sol para determinar sua direção. O Sol era especialmente útil para latitudes do norte, onde as estrelas podiam ser obscurecidas por longos períodos de crepúsculo. Eles observavam o voo de pássaros migratórios, a presença de baleias e até a cor da água para identificar a proximidade de terra. Disse que alguns navegadores vikings carregavam corvos a bordo. Soltos em alto mar, os pássaros voariam em direção à terra mais próxima, guiando o navio. Essa combinação de tecnologia naval avançada e uma navegação intuitiva e experiente permitiu que esses marinheiros audazes desbravassem o desconhecido. A rota para o oeste não foi um salto direto da Noruega para a América. Foi uma progressão metódica, um salto de ilha em ilha, que começou séculos antes. Primeiro, a Islândia foi colonizada no século IX. De lá, Erik, o Vermelho, liderou a colonização da Groenlândia no final do século X. A partir da Groenlândia, a distância para a América do Norte era consideravelmente menor, um trecho de mar gélido, mas navegável. As condições climáticas da época, conhecidas como período quente medieval, também foram um fator crucial. Temperaturas mais amenas significavam menos gelo flutuante e rotas marítimas mais acessíveis, tornando a travessia do Atlântico Norte menos perigosa do que em outros períodos. A jornada de Leif Erikson e sua tripulação foi sem dúvida perigosa. Ventos fortes, ondas traiçoeiras e a ameaça de icebergs eram constantes. No entanto, a resiliência e a experiência desses exploradores eram lendárias. Eles enfrentaram os desafios com a mesma coragem que os levava a explorar novos mundos. E assim, após dias ou semanas de navegação, eles avistaram as terras férteis que Leif chamaria de Vinland. Em Lanso Meadows, as evidências arqueológicas nos dão um vislumbre da vida em Vinland. O assentamento era composto por várias casas longas, típicas das construções nórdicas, com paredes de turfa e telhados de grama. Havia também uma forja, um achado crucial, pois indicava a capacidade de reparar ferramentas e navios, essencial para a sobrevivência em um ambiente tão remoto. Oficinas de carpintaria e áreas de conserto de barcos completavam o complexo. Eles não estavam apenas acampando, estavam se estabelecendo, embora temporariamente. As atividades em Vinland incluíam a metalurgia, a carpintaria para construções e reparos, e a coleta de recursos. A terra do vinho também era rica em madeira, um recurso escasso na Groenlândia, e em salmão. A interação com os povos nativos, que os vikings chamavam de Skraelings, foi complexa. As sagas falam de encontros iniciais de comércio, onde os vikings trocavam tecidos e produtos de metal por peles. No entanto, esses encontros rapidamente se transformaram em conflitos violentos. Os Skraelings, com suas armas e táticas de guerra diferentes, eram uma força formidável. Os desafios do Novo Mundo eram imensos, o clima imprevisível, a vasta e desconhecida paisagem e a hostilidade dos habitantes originais, que viam os recém-chegados como invasores de suas terras. Foi essa complexidade de fatores que, em última instância, selou o destino do assentamento viking em Vinland. O abandono de Vinland não foi uma decisão precipitada, mas sim o resultado de uma série de desafios insuperáveis. Os conflitos com os povos nativos, os Skraelings,
São frequentemente citados nas sagas como um fator decisivo. Embora os vikings fossem guerreiros formidáveis, eles estavam em menor número e enfrentavam um inimigo que conhecia o terreno intimamente. Cada confronto significava perdas valiosas e a constante necessidade de estar em guarda. Além dos conflitos, os recursos, embora abundantes inicialmente, podem ter se mostrado finitos ou de difícil acesso para um grupo tão pequeno e isolado. A distância da Groenlândia, sua base mais próxima, tornava o reabastecimento e o apoio logístico extremamente difíceis. Qualquer emergência, seja doença ou necessidade de suprimentos, exigiria uma perigosa e longa viagem de volta. Some-se a isso a possibilidade de mudanças climáticas sutis que poderiam ter tornado a navegação e a subsistência mais desafiadoras, mesmo dentro do período quente medieval. Vinland não se tornou um assentamento permanente como a Islândia ou a Groenlândia. Permaneceu como uma base temporária, um posto avançado de exploração que, eventualmente, foi considerado insustentável. A ausência de um assentamento permanente é a diferença crucial que distingue a exploração viking da colonização europeia posterior. Enquanto Colombo e os que o seguiram tinham o apoio de impérios em busca de riquezas e terras para colonizar, os vikings operavam em uma escala muito menor, motivados mais pela aventura, pelo comércio e pela busca de novos recursos. A sua presença na América do Norte foi uma visita, não uma ocupação duradoura. Por séculos, as sagas orais foram a única memória dessa extraordinária aventura, narrativas passadas de geração em geração, mas desprovidas de credibilidade fora do círculo nórdico. O impacto histórico e cultural da descoberta de Lance ou Meadows é imenso. Ela forçou uma reavaliação completa da história da exploração e colonização do continente americano. A narrativa eurocêntrica, que colocava Colombo como o descobridor da América, foi desafiada e expandida. Não se trata de diminuir a importância de Colombo, mas de reconhecer que a história é uma tapeçaria muito mais rica e complexa do que muitas vezes nos é ensinado. Os vikings foram os primeiros europeus a pisar em solo americano, e essa verdade nos lembra que o passado está sempre sujeito a novas interpretações e descobertas. A influência remota dos vikings na América do Norte, após sua partida, permanece tema de especulação. Não há evidências de uma presença contínua ou de um legado cultural direto, como o que os povos nativos deixaram. No entanto, sua breve estadia pode ter tido impactos indiretos, como a introdução de novas tecnologias ou bens de comércio que poderiam ter se espalhado entre as tribos nativas, embora isso seja difícil de provar. A história dos Vikings em Vinland é, em grande parte, uma história de um encontro e de uma partida. Um capítulo fascinante, mas isolado, na vasta história do continente. Ao final desta jornada, somos convidados a refletir sobre a inabalável coragem e a insaciável curiosidade dos vikings. Eles não apenas navegaram pelos mares conhecidos, mas ousaram ir além dos limites do mundo visível, impulsionados por um espírito de aventura que transcende o tempo. Sua história é um testemunho do poder da exploração humana, da capacidade de adaptação e da resiliência diante do desconhecido. A arqueologia e a ciência desempenham um papel fundamental na reescrita da história, tirando do esquecimento feitos extraordinários e corrigindo narrativas há muito estabelecidas. Lance ou Meadows é um lembrete tangível de que a história não é estática. Ela é dinâmica, viva e sempre há mais a descobrir, mais a questionar. Cada nova escavação, cada nova análise, pode desvendar um pedaço do quebra-cabeça, revelando verdades que desafiam nossas percepções. A mensagem final é clara. A história é complexa e cheia de reviravoltas inesperadas. Não devemos aceitar narrativas prontas sem questionamento. Devemos, como os vikings, ter a coragem de explorar, de buscar novas perspectivas e de abraçar a ideia de que o passado é um vasto oceano de possibilidades, com muitas ilhas ainda inexploradas. Que a saga de Leif Erikson e a descoberta de Vinland nos inspirem a manter a mente aberta e a curiosidade aguçada, pois o verdadeiro conhecimento reside na constante busca e na disposição de reescrever o que pensávamos saber. A história dos vikings na América é mais do que um conto de aventura. É um convite para olhar para o passado com olhos renovados
e para o futuro com a mesma ousadia dos antigos navegadores.